Está no ar o Diálogos em Movimento, podcast do Movimento Pessoas à Frente. Eu sou Tatiana Sandim, eu sou professora e doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e apresentadora de mais essa temporada. Se você chegou agora no Diálogos, eu te convido a ouvir as temporadas passadas assim que você terminar esse episódio. Te convido também a conhecer a nossa causa, as nossas pautas e propostas no nosso site e no Instagram, @Movimento Pessoas à Frente. Você também pode nos encontrar na nossa página no LinkedIn, pesquisando pelo Movimento Pessoas à Frente. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e assine o programa em seu tocador de podcasts preferido para receber as novidades. Agora sim, vamos para o episódio? O tema do episódio de hoje é sobre a renovação da Lei de Cotas no serviço público. A lei vigente, de número 12.990, foi aprovada em 2014 e tem sido aplicada nos últimos 10 anos. Nesse episódio, a gente também vai discutir como a renovação dessa lei pode alcançar melhores resultados. No ano em que a lei completa 10 anos, ela está correndo risco de perder a validade, caso ela não seja renovada até o próximo 9 de junho no Congresso Nacional. Vale lembrar que os dados públicos sobre raça e cor no funcionalismo público são escassos, pouco transparentes e esbarram em dois obstáculos: a inexistência de informações estruturadas sobre servidores negros, pretos e pardos, e a impossibilidade de se avaliar o impacto da política pública, justificando maiores investimentos em pesquisa. Neste contexto, vamos tentar responder com este episódio como as cotas para concursos públicos estão funcionando e o que é possível fazer para melhorar essa política. Para falar sobre esse assunto, a gente conta hoje com dois especialistas muito importantes de destaque. O professor Delton Aparecido Felipe, que é professor doutor na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, pesquisador visitante na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e diretor da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Pesquisadoras Negras, a ABPN, e coordenador do Observatório e Agência de Impacto das Cotas Raciais e editor executivo da revista da ABPN. Estamos aqui também hoje com a Márcia Lima, que é secretária de Políticas Afirmativas e Combate e Superação do Racismo e professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Delton, você queria te... Olá. Olá, Queria Tatiana. Olá, Márcia. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de um assunto tão importante nesse espaço, né, e fortalecer essa pauta, uma pauta que é fundamental para o aprimoramento. Obrigada, Delton. Márcia? Oi, Tatiana, Delton, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar aqui para agradecer muito o trabalho que o Movimento Pessoas à Frente tem feito e como tem sido um grande parceiro aí em todo o debate sobre a diversidade no serviço público, e eu estou bastante feliz com esse convite. Obrigada, a gente é que agradece e ficamos felizes. Bom, eu vou começar com uma pergunta para o Delton. Muitas pessoas, Delton, utilizam o debate a partir das cotas sociais, como um contra-argumento às cotas raciais. E essa contraposição tem uma ideia de que as cotas sociais seriam supostamente mais democráticas. Queria que você explicasse para quem está nos ouvindo por que isso é uma falácia. E também eu queria, adicionando aí mais um ponto, te pedir para você comentar por que a gente segue precisando de cotas étnico-raciais no serviço público brasileiro. Tatiana, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta é essencial, né? O público que nos ouve muitas vezes não lê sobre o tema ou pouco discute o tema, e aí a gente tem que lembrar que tanto as cotas sociais como as cotas raciais são políticas públicas com finalidades distintas.
né? As cotas sociais, ela tem como finalidade a redução das desigualdades sociais, e aí vem o link, as pessoas falam, olha, mas nós temos alguns dados que diz que a maioria da população negra estão entre os mais pobres, então isso não ajudaria a população negra também, né? Infelizmente, nós temos alguns estudos que demonstram, principalmente quando a gente trata de universidade, que as cotas sociais não foram suficientes para a entrada da população negra, já que a população negra, para além de lidar com as desigualdades sociais, muitas delas potencializadas pelo racismo, precisa lidar com o racismo. As cotas raciais, o objetivo fim dela é combater o racismo pela presença, né? Ter uma maior representatividade de pessoas negras em espaços que historicamente elas não tiveram, né? Esses corpos, ao estarem atuando como juízes, promotores, na carreira de orçamento, né? Eles vão permitir, assim, uma maior representatividade. Eu lembro muito do ministro Lewandowski, né? Até então era ministro do STF, que ele disse que quando uma criança negra vê uma pessoa negra ocupar um lugar de destaque, alarga nela, né, a sua esperança de vida. Então a gente tem que lembrar que as cotas raciais ele tem como esse objetivo combater o racismo, coisa que infelizmente, apesar de importante, as cotas sociais por si só não faz, mas as cotas raciais, para além de combater o racismo, também ajuda a combater as desigualdades sociais, já que o racismo é um potencializador de desigualdade social. E aí, nesse mesmo campo, a gente deve entender a importância da continuidade, a importância das cotas raciais no serviço público, já que o serviço público precisa representar a diversidade da população brasileira e também fazer com que todas as pessoas se sintam acolhidas nesses espaços a partir daqueles que estão ali para atendê-los e atendê-las, né? E ter pessoas negras no serviço público é dizer para os milhares e milhares, as milhares de pessoas negras brasileiras, pretos e pardos que formam a população negra, que eles podem estar nesses espaços. Eu sempre digo para você que essa política é uma política da esperança, é uma política que diz às pessoas que elas podem estar nos espaços, sim, apesar de um histórico que muitas vezes os tirou desse espaço. Maravilhosa a sua resposta. E, Delton, eu fico pensando que a gente já tem o exemplo das cotas nas universidades, né, que exatamente demonstraram como a ocupação dos espaços é importante e como alarga o horizonte das crianças e dos adolescentes em termos de perspectivas de esperança para o futuro, né? Muito importante também que isso esteja presente em igual ou maior dimensão do que nas próprias universidades, também no serviço público. Muito bom, muito obrigada. E aí, seguindo nessa conversa, eu queria falar um pouco com a Márcia sobre a lei de cotas que temos atualmente, que está vigente desde 2014, cuja aprovação à época foi um marco para as perspectivas de ocupação no serviço público por uma burocracia mais diversa, sobretudo na perspectiva étnico-racial. Entretanto, quando a gente olha a implementação, a gente percebe que os avanços foram mais tímidos do que a gente esperava e que alguns gargalos na execução dessa lei surgiram. Um deles que a gente percebe, por exemplo, é a criação de barreiras ao acesso das vagas reservadas via concurso público para a população negra, o que acaba, no limite, ocasionando uma desocupação de algumas dessas vagas. E aí eu queria, Márcia, que você comentasse para a gente um pouco qual que é a avaliação de vocês sobre a atual lei de cotas vigente, que inclusive está prestes a ter a sua vigência finalizada, e que pontos de melhorias vocês identificaram a partir da análise aí no Ministério? Olha, Tatiana, a lei, ela, assim, eu acho que é muito difícil isolar. Se a gente olhar para os dados, né, sobre o ingresso de pessoas negras concursadas, o impacto foi baixo, tá? Passou de 28% para 31% a composição racial, mas também não dá para atribuir tudo ao formato da lei, né? A gente teve um momento de muito retrocesso, né? Primeira coisa, eu acho que o serviço público cresceu muito pouco nesse período, então acho que a gente precisa também ponderar um pouco essas questões, né? Mas algumas coisas a gente acha que, principalmente por esse baixo crescimento, talvez,
menos concursos, né? Uma das coisas que eu posso pegar como exemplo é a questão, o caso dos docentes, né? A Lei 12.990, ela não contempla, por exemplo, processos seletivos simplificados. Somente no ano passado, uma instrução normativa do MGI autorizou que os processos seletivos simplificados pudessem aplicar a lei de cotas. E se você olha para o que aconteceu nos últimos 10 anos, né, o número de processos seletivos simplificados foi enorme, né? Estou dando isso como exemplo, tá? Porque a gente ouve muito as críticas e os problemas relacionados aos concursos docentes, como o fracionamento de vagas também, que a gente traz isso na nova lei, mas é algo que você tem que trabalhar junto às universidades, por exemplo, né? A gente tem essa dificuldade. Então, eu acho que isso era um limitador importante, né? Que a gente conseguiu mudar. A gente incluiu população indígena e quilombola, né? Acho que isso também é uma mudança importante, né? Estamos tentando mudar. Hoje a gente está vivendo agora, né, a questão da renovação da lei, e a gente está propondo que ela tenha uma revisão, né? A gente tinha proposto um prazo maior, já tivemos que negociar isso na tramitação na CCJ, mas o que a gente isso a gente está conseguindo levar adiante é que a gente não tenha para passar por esse sufoco de novo, porque ela vai ter uma revisão. Tem uma outra coisa importante que não tem exatamente a ver com a lei, mas eu acho que é uma mudança importante para o monitoramento, que é a adequação das categorias, né, da base do SEAP, do serviço público, que antes era negros e pardos, agora a gente colocou as categorias iguais ao do IBGE e virou uma pergunta obrigatória, porque a gente também tinha uma subnotificação, né? Isso foi uma mudança que a gente fez dentro, assim, na administração federal, entende? O MGI incorporou mudanças importantes que vão nos permitir monitorar esses ingressos, né? Então, acho que é isso. Também os 30%, né? Que hoje em dia a lei é 20%, a gente está passando para 30%. Então, a gente acredita que essas mudanças elas vão ser muito importantes para que a gente consiga melhorar, né, o ingresso, mas também o acompanhamento dessa política, né? Porque a gente chega no governo, né, no Ministério da Igualdade Racial, na minha pasta, né, na pasta que eu estou secretária, a gente tem enfrentado muito o problema do monitoramento, né? Ele é um problema existente na lei de cotas do ensino superior, de você ter acesso, assim, né, ter a precisão da informação. Isso não é um problema da lei, né, é um problema de implementação da política. E isso acho que é uma questão que a gente está se dedicando muito junto com a MGI para resolver, e eu tenho acho que isso é muito importante, eu tenho bastante esperança que agora a gente consiga ter um monitoramento mais adequado, né? Porque os dados que a gente tem, muitos dos dados são também levantados a partir de editais, né? As informações que são importantes, mas é difícil da gente fazer um estudo quantitativo de grande porte usando os dados de edital, né? Então, fica realmente um monitoramento difícil, né? Então, a gente acredita que a gente investiu muito no entendimento dos problemas da lei, e acho que a gente se dedicou a tentar consertar o máximo possível, né? Por isso que a gente tem feito a campanha do Aprimora Já, né? Do aprimoramento da lei. É importante falar da revisão, né? Da renovação, desculpa, mas é importante também falar do aprimoramento. Eu acho que são duas coisas que a gente tem procurado destacar. Sim, e quando você começa a sua resposta mostrando que nem tudo é responsabilidade da lei, eu acho que é um ponto muito importante de ser mencionado, porque tem carreiras que têm mais de 10 anos que a gente não tem nenhum concurso, né? Ainda que a gente tenha identificado os pontos de melhoria, como esses que você mencionou, a gente teve aí uma redução
do serviço público bastante significativa. Os dados têm dado conta de aí 70 mil pessoas a menos nos últimos 10 anos, e a gente agora tem visto, né, algumas experiências aí, não experiências, iniciativas, né, de concursos públicos, a exemplo do CNU, em que a gente teve uma quantidade bastante expressiva de candidatos nas cotas, né, tanto para pessoas negras quanto para pessoas com deficiência. Muito bom. São 420 mil pessoas inscritas como cotistas para esse concurso agora. De 2 milhões e 100 mil, 2 milhões e 100 mil inscrições, né? É bastante expressivo o número, e a gente espera que seja bastante expressiva a aprovação também dessas pessoas. Eu quero voltar para uma pergunta para o Delton. É que a gente muitas vezes fala, né, sobre as desigualdades de raça, mas a gente precisa pensar também nas desigualdades de gênero, porque a gente tem analisado que, principalmente quando a gente observa os cargos de liderança no serviço público, existe um corte muito claro, né? As pessoas negras têm mais dificuldades para acessar, mas entre essas pessoas negras, as mulheres negras mais ainda, né? E em relação à intersecção dessas duas dimensões, os dados são menos frequentes, né? Se temos dificuldades em ter análise de dados de maneira geral, como a Márcia nos apontou, quando a gente olha sobre essas dimensões juntas, isso fica mais aparente ainda. Eu queria entender um pouco, queria que você comentasse, Delton, qual que é a importância da gente analisar a ocupação dos cargos públicos a partir dessa intersecção dessas dimensões, e se você já observou se o texto da lei pode combater, o texto que está em tramitação, pode combater essa questão. E eu acho que essa pergunta eu também vou fazê-la para a Márcia daqui a pouco. Eu acho que a Márcia também pode nos ajudar muito nesse processo, porque eu sei que ela se dedicou aí especificamente a pensar essa questão também, mas eu já posso dizer que a construção de políticas públicas e orçamentos sensível a gênero e raça em intersecção é fundamental. Né? Eu posso até dizer para você, um dia desse eu estava olhando uns dados de uma pesquisa sobre a composição por gênero e raça dos delegados federais que nós temos no país, né? Uma pesquisa de 2020 que demonstra que 62% dos delegados federais que nós temos são homens brancos, 12% mulheres brancas, 17% homens negros e 2% mulheres negras. Né? Então, e aí se a gente for também fazer o recorte de gênero, né, a gente percebe que mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas, estão sujeitos a como violência obstetrícia mais do que mulheres brancas, são dados que nós temos por aí, então é fundamental que a gente consiga construir políticas públicas que interseccionem esses marcadores, né, construam forma jurídica de olhar para isso que a gente chama de marcadores sociais de diferença. Eu gosto sempre de dizer que a questão aqui não é a diferença, eu sempre digo que a questão não é a cor da minha pele, a questão é a leitura que as pessoas têm da cor da minha pele, ou seja, quando a minha diferença é lida historicamente como desigualdade. E aí, quando nós olhamos para as mulheres negras no Brasil, nós vamos perceber que é um histórico de marginalização, um histórico de não estar nesses espaços, ou somente estar nesses espaços como cuidadoras, né? E geralmente como cuidadoras dos filhos das mulheres brancas. Né? Então, é fundamental a gente construir políticas públicas junto com o orçamento. Gosto muito de pensar que não dá para pensar políticas públicas sem orçamento sensível a gênero e raça, e aí a gente tem que lembrar, e eu até vou deixar isso para a Márcia comentar, qual é todo o trabalho que tem sido mobilizado para que a gestão também perceba isso e construa políticas que considerem mulheres negras. E aí a gente está falando desde a política de cotas, mas nós temos, por exemplo, outras iniciativas nessa gestão, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, que está focalizando mulheres negras para que a gente consiga, de certa forma,
mobilizar essas interseccionalidades e perceber que, felizmente ou infelizmente no Brasil, nós temos um histórico muitas vezes de olhar essas categorias isoladas e não percebe que, em geral, muitas vezes essas categorias elas operam junto. É a questão de gênero, raça e identidade de gênero. Quando a gente olha, por exemplo, para as mulheres trans, a gente percebe como mulheres trans negras têm menos oportunidade, por exemplo, do que mulheres negras cis, e isso é fundamental. Agora, qual é o arcabouço jurídico que a gente vai conseguir para olhar para isso? A gente sabe, e aí eu que estou muito interessado na área jurídica, nós ainda estamos trabalhando como vamos construir acesso à justiça a partir dos marcadores sociais de diferença. Então, é fundamental a interseccionalidade, como diz algumas autoras, ou as implicações, como diz outros autores, mas nós não podemos deixar de olhar para esses sujeitos que estão na encruzilhadas e os marcadores sociais de sua vivência muitas vezes não permitiram ele estar nesses espaços, né? Isso significa pensar numa política pública mais humanística, pensar numa política pública que olhe para os sujeitos e olhe para aqueles sujeitos que historicamente estavam mais vulneráveis. Eu sou entusiasta desse tipo de política pública, porque eu sempre lembro que políticas públicas como as cotas raciais, pensado na perspectiva de gênero, são políticas de esperança, são políticas que fortalecem a democracia. E aí eu quero dizer que quem ganha não são só as pessoas que estão sendo incluídas com essas políticas, quem ganha é todo o Brasil. Né? Todo o Brasil ganha com políticas que ampliem o acesso à igualdade no país. Afinal de contas, a democracia não se fortalece quando nós temos um percentual da população brasileira, mais de 50% da população brasileira, se sentindo injustiçada, se sentindo que não tem possibilidade de estar nesses espaços. Então, essas políticas, ela colabora para todo o Brasil, a população negra, povos indígenas e a população branca, entre outros grupos sociais que aqui estão. Perfeito. Eu vou já aproveitar a sua resposta que está no ar aí, vou fazer uma pergunta meio provocação para a Márcia. Nada muito complicado. Eu só queria, Márcia, que você comentasse para a gente um ponto que eu acho que é sempre importante a gente deixar muito claro, que dialoga exatamente com esse final da resposta do Delton, a gente quer um serviço público mais diverso, mas essa diversidade no serviço público é porque a gente entende que é importante dar espaço para as pessoas diversas, ou existe outras camadas aí de, uma vez o Estado ocupado por uma burocracia diversa, a atuação também muda? Olha, eu acho que a pesquisa que o próprio movimento Pessoas à Frente fez, né, os resultados dessa pesquisa mostra, primeiro, né, a população não se reconhece no serviço público, né? As pessoas acham que o serviço público tem pouca ou nenhuma pessoa que represente as características da população brasileira, né? E eu acho isso muito é um resultado, eu digo interessante sociologicamente, né, mas muito triste. Mas é interessante que a população tenha essa percepção, né? Eu acho que as ações afirmativas no ensino superior, elas já têm um impacto importante para isso, né? Você tem mais médicos negros hoje, mais profissionais de advocacia pública negros, você tem outras, sabe? Você ter, né, um atendimento de diferentes profissionais, onde você reconhece, se vê, né, nesses espaços, eu acho que isso é fundamental. Então, a tese da burocracia representativa é um pouco essa, não é só pela ideia de justiça social, de você ter um espaço, né, o serviço público diverso, ele é uma questão de justiça, uma questão de reconhecimento, né, do efeito das desigualdades, mas eu acho que tem a ver com eficácia também, né? Um atendimento melhor, né? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas brancas não são humanizadas, pelo amor de Deus, nada disso, né? Mas a gente sabe que muitas das vezes algumas carreiras, né? Temos juízes, médicos de família, várias posições que as pessoas têm na sociedade, que têm muito poder de decisão sobre a vida das pessoas. Você ter pessoas que viveram experiências distintas é uma riqueza, né? É uma riqueza no processo decisório, é uma riqueza no processo orçamentário, né? Você está sensível à raça e gênero para pensar um orçamento, né? Então, se você tem economistas negros, você tem gestores públicos negros, você traz uma outra dimensão de realidade,
porque eu acho que o serviço público, estando dentro do governo, eu posso dizer isso com muita clareza, assim, com muita tranquilidade, de que é necessário uma experiência de vida, né? Assim, você está na gestão pública, sem você ter tido a menor experiência social, é muito difícil, né? Porque os tomadores de decisão, eles muitas das vezes eles são muito desconectados da realidade, né? Ontem a gente teve a CCJ, o debate na CCJ do Senado sobre a lei de cotas, é assustador, sabe? As barbaridades, assim, e não é uma questão só de posicionamento político ideológico, é uma questão de ignorância, de desinformação, sabe? Então é muito assustador mesmo que essas pessoas estão definindo a vida da população brasileira, né? Eu saí muito feliz, muito aliviado de lá ontem, mas muito triste com o nível do debate, sabe? É impressionante o quanto que os nossos legisladores desconhecem a realidade do país para o qual eles legislam, né? Então, por isso, sim, diversidade, representação política, eu acho que tudo isso é muito importante para melhorar mesmo, eu acho. Penso que é uma ampliação de visões na construção de políticas públicas, na tomada de decisão, que a gente já passou da hora, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, das questões relacionadas à raça, etnia e gênero, a gente observa que países vizinhos a nós, como o México e a Bolívia, por exemplo, já têm regras que garantem paridade de gênero, pelo menos no legislativo ou nos 3 poderes. E a gente ainda está longe de pautar esse debate, ainda que o debate étnico-racial seja fundamental, a gente precisa seguir avançando até para poder alcançar essas outras dimensões, esses outros marcadores de diferença aí que também são importantes. Márcia, eu queria que você contasse um pouco mais, você já falou sobre a aprovação na CCJ, como é que como é que está a tramitação, as perspectivas para a aprovação? Estamos ansiosas por uma nova lei de cotas. Então, a gente está, né, correndo contra o tempo, porque a gente sabe que descontinuar a lei não é bom, né? Embora é importante dizer que todos os editais que estão abertos, forem abertos até o dia 8 de junho, às 23h59, eles estão cobertos pela lei, né? Não existe nenhuma possibilidade dos certames em andamento as pessoas serem impedidas, da mesma forma que, se a gente aprovar a lei antes do término da lei, os concursos que já estão em andamento não serão alterados pela nova lei, né? Isso é uma informação importante da gente colocar. Bem, nós conseguimos aprovar, ele está na Comissão de Cidadania e Justiça, né, do Senado Federal, e ele tramita na CCJ de forma terminativa, ou seja, ele não vai a plenário, ele vai direto aprovado, ele vai direto para a Câmara dos Deputados. Como ele é terminativo na CCJ, ele tem um turno suplementar, que na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, depois, provavelmente, para o dia 8, né, embora o senador Davi Alcolumbre tenha chamado uma sessão extra para terça ou quinta, ele vai fazer uma sessão, mas ainda não temos a pauta, a gente não sabe se nessa sessão estará na pauta já o turno suplementar da lei de cotas. Esse turno suplementar, ele é a oportunidade dos demais senadores da casa que não apreciaram a matéria proporem emendas ou algo do tipo, né? A gente espera que... A gente já teve bastante discussão, tivemos 12 emendas, então a gente acha que... estamos torcendo para que esse turno suplementar a gente não tenha que apreciar mais nenhuma emenda, mas o mérito do projeto já está avaliado e aprovado, né? Então, o que assim, nos preocupa foi que a gente perdeu, a gente achou que seria mais rápido na CCJ e não foi, mas ele vai entrar também em caráter de urgência na Câmara dos Deputados, e aí eu quero aproveitar e dizer que a mobilização que nós fizemos agora, o movimento social, o movimento negro, os demais movimentos chegaram juntos, inclusive o movimento Pessoas à Frente também,
a gente não pode se desmobilizar politicamente até terminar toda a tramitação. Tá? A gente viu a importância que teve a mobilização da sociedade civil para que a gente pudesse avançar. Eu fiquei no telefone ligando para todo mundo, chamando todo mundo, e essa mobilização tem que ficar até acabar, gente, porque é muito importante ocupar o espaço público, debate como esse, divulgação desse debate que a gente está tendo. Eu acho que tudo isso, como esse debate aqui, né, divulgar bastante esse podcast, e porque a gente precisa manter isso na pauta, manter isso no debate público, com o mesmo empenho e força que a gente viu nas cotas para o ensino superior. Então, assim, já faço um chamado aqui às pessoas que defendem a pauta, que defendem a agenda, que se posicionem publicamente, que participem de debates, que promovam debates. A gente tem uma equipe pequena, mas são 4 ministérios envolvidos, então a gente também pode mobilizar os demais ministérios para que a gente possa seguir, né, até a aprovação. A gente só ganhou uma primeira batalha, mas a guerra ainda está para ganhar ainda. E o tempo está curto, né? A gente está gravando em abril, são menos de 2 meses para a aprovação, para o vencimento da lei vigente, então a demanda de aprovação é uma urgência, de fato. Márcia, só para te fazer uma última pergunta, tem alguma alteração? Você já falou sobre várias mudanças do projeto? Vou pedir licença aqui para o Delton e fazer mais uma pergunta para a Márcia. Tem mais alguma alteração no projeto que está tramitando que você acredita que vale a pena ser destacada? Você falou sobre as melhorias no monitoramento, sobre a ampliação, né, do próprio percentual que acabou sendo pautada. Uhum. Tem mais algum ponto? Não, acho que indígenas e quilombolas, o processo seletivo simplificado. A gente tem, assim, a subcota para mulheres, né, voltando à pergunta que você fez para o Dersa, estava nesse projeto, mas a gente não conseguiu manter. Mas no decreto de cargos e funções de comissionados, decreto que a gente também aprovou no ano passado, né, de metas para preenchimento de cargos de confiança, a gente conseguiu manter não uma subcota, mas cada órgão tem que avaliar a representatividade, né, das mulheres em cargos e funções comissionadas. Então, a gente continua batalhando aí pela questão de gênero, né, mas isso caiu, a gente teve que tirar. A gente tinha botado um artigo que dava segurança jurídica para políticas para outros grupos, né? População trans, população cigana. A gente tentou... porque assim, né, Tatiana e Delton, a gente sabe, a gente tem que equilibrar entre o projeto dos sonhos e o projeto que a gente aprova, né? Então, a gente tem sido cobrado, por exemplo, em relação a ausência de alguns grupos, mas o que a gente fez foi, ao invés de tentar especificar vários grupos para entrar na reserva de vagas, a gente tinha botado uma cláusula que dava permissão, assim, segurança jurídica para que pudesse incluir outros grupos específicos, mas essa cláusula também não sobreviveu na negociação, né? E muita pressão também em relação ao termo negro, principalmente dos senadores dos estados do norte do Brasil, porque alguns defendem que a pessoa possa declarar parda, mas não se considerar negra, né? E aí a gente cai, às vezes, em detalhes, assim, discussões inacreditáveis, mas eu acho que, em termos de volume, né, eu acho que a inclusão do processo seletivo vai impactar muito, tá? Então, assim, em termos de volume de pessoas que vão entrar, eu acho que isso impacta, assim como também os 30%, né? Em termos de diversidade, eu acho que a inclusão de quilombolas e indígenas também é um ponto importante, né? E os demais pontos são tentativas de, por exemplo, cadastro de reserva, né? Porque, às vezes, você abre o concurso com menos de 2 vagas, menos de 3 vagas hoje, mas depois aparecem mais vagas para esse... você pode ir chamando outras pessoas, aí você não fez reserva de vagas porque você não tinha o mínimo de vagas, né? Então, assim, são coisas que a gente foi tentando melhorar, né?
nesse processo de ajuste da lei, né? Então, tem mudanças de formato que dizem respeito à possibilidade de entrar mais pessoas, mudanças no próprio processo seletivo, né? No próprio desenrolar do certame, e também mudanças que a gente acha que são de monitoramento e transparência. Então, tentamos pegar um pouco de cada, e aí eu acho que a gente vai ter realmente uma lei robusta, né? Apesar das perdas que nós tivemos, acho que a gente consegue ter uma lei mais adequada, né? Considerando muito a crítica da produção acadêmica sobre concursos, né? Sobre essa lei. Que bom. Isso é exatamente a arte da política, né, a gente propõe e negocia, mas a gente tem boas perspectivas com o aprimoramento. Bom, a gente está chegando ao final dessa conversa, passa muito rápido, e junto com os agradecimentos e a despedida dos nossos convidados, eu queria pedir que eles indicassem alguma referência de leitura, podcast, série, filme, vale qualquer formato, e a ideia é que quem está nos ouvindo siga conhecendo mais sobre essa pauta, aprofundando. E dessa vez eu queria começar. Eu queria indicar um capítulo de livro da Tatiana Silva, que é uma pesquisadora do IPEA, atualmente está trabalhando no MIR, na Diretoria de Monitoramento e Avaliação, mas ela escreveu no livro Trajetórias da Burocracia na Nova República, Heterogeneidades, Desigualdades e Perspectivas, que foi publicado em 2023, o capítulo que se chama Ingressantes no Serviço Público Federal, uma análise no contexto da lei de cotas no serviço público. Eu acho que a Tati faz aí uma análise interessante, com conclusões interessantes, que quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema vai gostar de ouvir. Delson, por favor, suas indicações e suas despedidas. Muito bem, né? Eu começo indicando um audiovisual, filmografia brasileira, né? Gosto muito de um filme chamado M8, né? Quando a morte socorre a vida. Como vocês já perceberam, eu acredito muito nas cotas raciais como uma política de existência, uma política de esperança, e esse filme nos permite entender a importância de se ver representado nos espaços. Né? É um filme que nos move, é um filme que nos comove, mas acima de tudo é um filme que nos mostra a importância de nos ver no outro. E a gente sabe que a lei de cotas, a lei de cota no serviço público, ela tem essa pretensão de representatividade e representatividade nos lugares de poder, né? E a minha segunda indicação, né, ela está atravessada muito por um lugar que eu tenho atuado muito, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a ABPN, né? Convido a todos e todas a conhecer o Instagram da ABPN, o site da ABPN, e a ABPN desenvolve dentro desse site a AGINCRA, né? A AGINCRA é a Agência e Observatório de Impacto de Cotas Raciais, né? Traz dados não só sobre as cotas raciais nas universidades, como também tem trabalhado com dados, sistematizados dados, publicizados dados de pesquisa feita por pesquisadores negros e negras e pesquisadores não negros e negras sobre as cotas e todo esse processo, tanto cotas na educação, como mercado de trabalho, como política, né? Lembrando sempre, como a Márcia já mostrou, nós precisamos de dados até para gerar o melhor acompanhamento dessas políticas. E, para me despedir, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre uma política que me move como pesquisador, me move como pessoa e me move como militante e ativista, né? Eu acredito que o Brasil tem muito a ganhar com essa política, que a sociedade tem muito a ganhar com essa política e, acima de tudo, as gerações vindouras têm muito a ganhar, porque serão gerações esperançadas. E esperançar nesse momento é o verbo, e eu sei que muitas vezes, Márcia, e todo mundo que está ali no dia a dia construindo a política, precisa sempre de esperançar para conseguir lidar com o cansaço e muitas vezes com falas tão complicadas como a gente teve ontem na CCJ, quando, por exemplo, você tem um senador que diz que não se consultaria
faria com um médico que passou por um concurso por cotas. A gente deve saber que esse médico também vai e pode salvar a vida dele ou dos deles. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando contigo, Tatiana, e compartilhando contigo, Márcia. Delson, eu que agradeço. Foi um prazer e uma alegria te ouvir e receber aí de você tantas dicas e informações super importantes e também ser contagiado pelo seu esperançar. Muito obrigada por isso. Márcia, por favor, suas dicas. Olha, não fiz o dever de casa, então assim, a correria foi muita, mas eu gostei das dicas do Delton, assim, do M8, eu acho que eu estou precisando me atualizar aí, não sabia dessa. Obrigada, então eu já vou começar a aproveitar a própria dica aqui. Eu acho, sim, tem uma coisa para... Eu gosto muito do material que a gente já fez e tem vários pesquisadores que contribuem. Eu acho o Nexo Políticas Públicas um lugar bem legal de entender não só sobre essa política especificamente, mas sobre as alternativas, sobre desigualdade, sobre racismo. Tem muitos conteúdos, tanto do núcleo afro, né, do Afro-Sebrap, de onde eu venho, e também do GEMA, que também está lá. Eu acho que tem material, porque são leituras bem rápidas e, ao mesmo tempo, que te dão às vezes tem alguns vídeos e tal. Eu acho que é um bom contexto, assim, né, para quem está querendo entender mais desse processo das ações afirmativas no Brasil. E para quem é mais aguerrido, mais entendido, assim, que já tem... E que eu acho que é muito interessante... No próprio site do Senado, onde está lá toda a tramitação, vocês podem dar uma olhada nas emendas que nós recebemos, porque eu acho que isso dá um pouco da dimensão da dificuldade que é essa pauta, né? E também convidá-los a votar, que está lá a consulta aberta no Senado, né, sobre o PL, embora aquilo ali não tenha nenhum controle, né? É uma enquete, você pode entrar, votar 200 vezes, você pode passar o dia lá votando, porque não tem nenhum controle de repetição, né, de voto, mas também vote lá a favor da política e leia os argumentos dos senadores, que é interessante saber o tipo de oposição que a gente encontra na nossa sociedade para um assunto tão importante, tão premente, e quanto que a gente ainda precisa melhorar o nosso voto para que a gente tenha representantes, né, do povo brasileiro ocupando esses espaços. Representação política é importante para que a gente não tenha aqui pessoas tão alheias a uma pauta tão importante se posicionando de maneira equivocada, mal informada, além de ideologicamente nada comprometida com a mudança do Brasil, né? São pessoas que vivem falando que o Brasil precisa mudar, mas continuam sempre muito conservadores em relação a todas as suas pautas e as suas agendas, né? Eu agradeço também estar batendo essa bola com o Delton, que é uma pessoa que eu gosto muito de trocar. Tenho muita alegria em sempre te ver, Delton, nesses espaços. Agradecer a Tatiana e ao movimento Pessoas à Frente por essa conversa. E o Ministério da Igualdade Racial, a Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas e Combate e Superação ao Racismo continuará trabalhando arduamente para que a gente tenha um Brasil diverso e uma burocracia diversa também. A gente é que agradece, Márcia, ter aberto um espacinho para a gente na agenda, que deve estar uma loucura. Essa semana... Muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma loucura mesmo. Muito obrigada. A gente chega ao fim, então, a mais um episódio da temporada do podcast do Movimento, Diálogos em Movimento, onde a gente mergulhou nos desafios e nas melhorias da lei de cotas no serviço público. Quero mais uma vez agradecer aos nossos convidados, Delton Aparecido Felipe e Márcia Lima, por compartilharem seu tempo e suas valiosas perspectivas e experiência com a gente. Também agradeço a você que nos acompanhou até aqui, espero que tenham encontrado inspirações valiosas sobre o tema. Se você tem perguntas, comentários, sugestões, não hesite em nos contactar. Ficamos por aqui, mas esse diálogo continua. Siga o Movimento Pessoas à Frente nas redes e acompanhe nosso conteúdo, produção de conhecimento e oportunidades. Até a próxima!
Esse episódio utilizou áudio do canal da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, no YouTube. E esse episódio foi gravado um dia após a aprovação do projeto de lei número 1958 de 2021, em reunião deliberativa da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, no Senado Federal.